Marcos, atrasado, avistou uma estrada de terra. Atalho, pensou. Ignorou o GPS, doido para chegar logo. A estrada, deserta, serpenteava por entre árvores sombrias. Uma placa caída, ilegível, era o único sinal de civilização. Ele hesitou por um momento, olhando para o GPS que insistia em uma rota diferente. Mas a pressa falou mais alto. Decidiu seguir pela estrada de terra, acreditando que economizaria tempo. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas e misteriosas sobre o caminho. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som dos seus próprios passos e o farfalhar das folhas. A cada curva, a estrada parecia mais estreita e as árvores mais densas. Marcos começou a se perguntar se havia feito a escolha certa. O GPS, agora sem sinal, era inútil. Ele continuava, esperançoso de que a estrada o levaria de volta à civilização. Mas a sensação de estar perdido crescia. A placa caída que ele havia passado parecia um presságio. O que estaria escrito nela? Talvez um aviso? A escuridão se aprofundava e Marcos sentia o peso da solidão. Ele parou para olhar o mapa novamente, mas a luz fraca dificultava a leitura. O tempo passava e a estrada parecia interminável. Marcos começou a sentir um frio na espinha, uma sensação de que algo estava errado. Ele acelerou o passo, tentando afastar o medo, mas a estrada continuava, sem fim à vista. O atalho tentador havia se transformado em um labirinto de incertezas. Depois de horas dirigindo, Marcos reconheceu uma curva. Já passei por aqui, murmurou apreensivo. Acelerou, procurando uma saída. A mesma curva apareceu novamente. Marcos estava preso em um looping eterno. A cada volta, novos detalhes surgiam na estrada, pegadas no barro, como se alguém andasse ao lado do carro. Manchas vermelhas, brilhando sob a luz dos faróis. Sangue, o medo, gélido, começou a tomar conta de Marcos. Ele não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som dos pneus esmagando o cascalho e o bater acelerado de seu coração. Marcos olhou pelo retrovisor, esperando ver algo ou alguém, mas a escuridão parecia engolir tudo. As pegadas no barro eram frescas, indicando que alguém havia passado por ali recentemente. Quem poderia estar andando por aquela estrada deserta a essa hora da noite? E por que havia sangue no chão? Ele tentou se lembrar de qualquer notícia recente sobre desaparecimentos ou crimes na área, mas sua mente estava em branco. A cada quilômetro percorrido, a tensão aumentava. As árvores ao redor da estrada pareciam se fechar sobre ele, como se estivessem conspirando para mantê-lo preso naquele pesadelo. Marcos apertou o volante com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos. Ele precisava sair dali, mas a estrada parecia interminável. Cada curva revelava mais pegadas, mais manchas vermelhas. O medo transformou-se em pânico. Ele acelerou, tentando deixar para trás os sinais perturbadores, mas eles continuavam a aparecer, como se estivessem perseguindo-o. Finalmente, ele avistou uma luz ao longe. Uma casa? Um posto de gasolina? Qualquer coisa que pudesse oferecer segurança. Ele dirigiu em direção à luz, sua esperança renovada. Mas, à medida que se aproximava, percebeu que a luz estava piscando, como se estivesse prestes a se apagar. O que o aguardava ali? Uma placa, antes invisível, surgiu na próxima volta. Perigo, curva acidental. Embaixo, rabiscado em vermelho, eles morreram aqui. A névoa da estrada se adensou, tomando a forma de pessoas. Almas penadas. Os vultos se aproximavam a cada volta, seus rostos contorcidos em dor e fúria. Marcos reconheceu neles a família da foto na placa, um casal e uma criança.
vítimas da curva fatal. Os espíritos queriam Marcos. Ele era o preço por usar a estrada amaldiçoada, construída sobre suas vidas. A cada volta, o carro ficava mais pesado, os gritos das assombrações mais altos. Marcos estava encurralado. Marcos não sabia o que o esperava quando decidiu pegar aquele atalho. A estrada, envolta em mistério e lendas, era evitada por todos na cidade. Diziam que era amaldiçoada, construída sobre um antigo cemitério indígena. Mas Marcos, cético e apressado, ignorou os avisos. Ele só queria chegar mais rápido ao seu destino. Enquanto dirigia, a névoa densa começou a envolver o carro, tornando a visibilidade quase nula. Os faróis do carro mal conseguiam penetrar a escuridão. De repente, ele começou a ouvir sussurros, como se vozes antigas estivessem tentando se comunicar. Os sussurros se transformaram em gritos, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os gritos das assombrações ficaram mais altos, ecoando dentro do carro. Marcos tentou acelerar, mas o carro parecia estar sendo puxado para trás, como se uma força invisível estivesse tentando detê-lo. Ele olhou pelo retrovisor e viu figuras fantasmagóricas se aproximando, seus rostos distorcidos pelo sofrimento. O peso do carro aumentava a cada segundo, e Marcos sentia que estava sendo esmagado pela culpa e pelo medo. Ele sabia que não havia escapatória. Os espíritos queriam vingança, e ele era o sacrifício. A estrada amaldiçoada exigia um preço, e Marcos estava prestes a pagá-lo. Desesperado, ele tentou lembrar de alguma oração ou ritual que pudesse afastar os espíritos, mas sua mente estava em branco. O pânico tomou conta, e ele começou a gritar, implorando por misericórdia. Mas os espíritos não tinham piedade. Eles queriam justiça por suas vidas interrompidas. Marcos estava encurralado, sem saída. A estrada amaldiçoada havia cobrado seu preço, e ele estava prestes a enfrentar seu destino inevitável. Na manhã seguinte, a estrada estava vazia. O carro de Marcos sumiu. A polícia encontrou a placa caída, a tinta vermelha parecendo fresca. O mistério da estrada permaneceu. Anos depois, um grupo de jovens encontrou um carro abandonado no mato. Dentro, o esqueleto de Marcos ainda agarrado ao volante. O motor, inexplicavelmente, ainda funcionava. A estrada havia cobrado seu preço. A estrada de terra permanece fechada, envolta em lendas. Dizem que Marcos ainda dirige por lá, preso em sua corrida sem fim. Um lembrete sinistro. Alguns atalhos levam apenas ao terror.